Essa mensagem, irmãos, ela tem por finalidade trazer os sinais espirituais da vinda de Jesus. Antes de começar a mensagem, eu quero desejar aqui a todas as mães um feliz Dia das Mães. Lembrar, recordar de algo da infância sempre é bom, e nesses dias sempre a gente recorda. E quando eu vi o Luiz aqui, hoje eu lembrei de algo que passou quando nós era pequeno. A Júcia ainda bebê, que quase pouco caminhava, você levava ela no pescoço, indo da igreja para casa, a mãe com nós, a Nair, o Gilmar, o Valde, estava eu, meu irmão, as duas meninas, saindo da igreja ali, indo para casa, ainda morávamos todos ali no interior, ali uns perto dos outros, e eu sinto feliz de poder ver você aqui nessa noite e compartilhar dessa recordação que nossas mães sempre nos levaram nesse lugar, nesse caminho, e sempre nos levaram também em oração na presença de Deus. Sei que a gente cresceu, os anos passou, hoje também já estamos ficando de cabelo branco, mas essa recordação está aqui dentro. Acredito que tu tenha recordado também, né? Amém. Irmãos, falando de sinais da volta de Jesus. Na década de 80, de 90, quando se falava da volta de Jesus, as crianças já sabiam o que era. Os adolescentes sabiam o que era. Os adultos, anciões, sabiam o que era a volta de Jesus. Hoje nós estamos vivendo dos anos 2000 para cá. Parece que as pregações têm se voltado muito para o bem-estar aqui na terra. Parece que esquecemos do céu. Esquecemos que o Senhor criou nós para um dia estar com Ele. E muito tem se focado na prosperidade terrena, nas riquezas terrenas, de tal forma que a beleza celestial, de tal forma que a beleza da salvação não tem sido mais o foco da igreja. Mas hoje eu quero trazer para a igreja alguns sinais que estão acontecendo, que isto precede a volta de Jesus. Não são sinais no planeta, como tem na Bíblia, está escrito que muitos sinais aconteceriam: guerra, fome, a natureza ia apresentar sinais. Mas hoje eu vou trazer apenas 5 sinais espirituais, o que está acontecendo dentro das igrejas, que isso precede a vinda de Jesus. Eu gostaria aqui de pregar o Apocalipse, mas estudando um pouco, se eu for pregar primeiro o Apocalipse, eu vou acabar espantando muitos. As pessoas não vão entender, mesmo na igreja, talvez muitos não vão entender o que é o Apocalipse, porque não tem conhecimento da base, que começa lá em Gênesis. Quando nós começamos a entender Gênesis, que é o início, nós vamos compreender o Apocalipse, que é o fim. E aí nós vamos nos apaixonar por esta história de que o Senhor criou o ser humano para um dia descansar com Ele na glória, para que um dia ressuscite, para que um dia seja resgatado, arrebatado e morar em vida com Ele. Dessa forma nós vamos entender a beleza do Apocalipse. E não, se eu for pregar somente o Apocalipse, talvez eu vou aqui espantar, assustar. Então eu preferi hoje
trazer uma mensagem que está acontecendo sobre os sinais dentro da casa, dentro da igreja. Até tenho começado já a fazer algumas anotações para começar essas mensagens. Se o Senhor Jesus não voltar até lá, quem sabe eu consiga. Isso pode levar até mais de ano que eu consiga trazer todas essas mensagens. Mas se Ele der essa oportunidade, eu quero trazer para a igreja, para que possa entender desde a criação, desde quando Deus resolveu colocar a mão no pó, no barro e formar o homem. Mas hoje aqui o Senhor, Ele tem falado com dois povos na face da terra. Um é o povo de Israel, o outro povo é nós, é a igreja. O Senhor tem dado esta graça para nós, e Ele tem falado através da palavra dEle, que é a profecia dEle. E hoje nós somos o povo escolhido, que Jesus veio aqui para nos resgatar e dar direito ao Senhor ter acesso e falar conosco. Quando Jesus diz: olhai para a figueira brota, o povo se revolta, o cenário está montado para o fim, mas ainda não é o fim. E como está a igreja de hoje? Ela não tem se preocupado com o fim. Existem defensores nos dias de hoje de que Jesus não voltará. Acabam pegando a própria Escritura de forma solta e pregando que o povo bom ficará na terra, que de uma certa forma o povo mau será tirado da terra. Mas a palavra do Senhor, ela não tem ponta solta. Ela começa e uma parte vai interligando a outra. E nós vamos entender sim que o nosso descanso não é aqui. Existe um céu, existe um lugar preparado para nós, porque Deus existe. Não faria sentido nós estarmos aqui se de alguma forma, talvez na sua cabeça já se passou: será que existe céu? Será que existe Deus? Não por o fato de nós estar dentro da igreja que não passa isso na nossa cabeça. Somos seres humanos, pode passar. Mas eu creio que existe Deus, porque milhões de estrelas estão no firmamento, uma em cada lugar seu. A terra existe, a vida existe, e isso não aconteceria do nada. Aleluias. Apocalipse 3, verso 11, o Senhor diz ali, através de João: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Naquele momento ali, João está falando para a igreja da Filadélfia. O evangelho estava ali sendo pregado. Em Filipenses, ali escreve o apóstolo Paulo: perto está o fim. E disso já se passou 2000 anos em média. Mas o Senhor Deus é longânimo. Ele trata com o povo em distâncias longas. Parece ser muito difícil de entender. Se Deus é Deus, por que Ele vai deixar o inferno receber a criatura que Ele fez, que Ele criou? Se Deus é Deus, como é que Ele vai deixar Satanás levar uma parte com Ele? Se Deus é Deus, por que Satanás existe? Esta foi uma das reclamações de Satanás, quando ele se rebelou contra Deus.
Nós fomos criados só para te adorar, só para te servir. Não temos o direito de liberdade de escolha. E foi isso que Deus quis fazer. Ele criou eu e você com liberdade. E Ele não é um Deus carrasco que vai lançar a sua criação no inferno, não. Ele diz: filho, eu te apresento a salvação, mas você é livre se você quer aceitar ou não. A salvação é de graça, você não merece, mas eu te dou. Filho, você está pecando, mas eu estou te dando a salvação, tu tem direito a se arrepender. A salvação não é só para mim e para você, é para todo ser humano. É de graça, Ele nos deu. Aleluias. E é por isso que lá o apóstolo Paulo já fala: perto está o fim. E sabemos que no tempo, no relógio de Deus, o tempo é claro que se aproxima. Estamos vivendo a última hora da igreja na face da terra. Mas no relógio de Deus, não contamos pelo nosso relógio. Aleluias. Deus de maravilha. O primeiro sinal, essa descrença na vinda do Senhor. Uma geração que não espera mais a volta de Jesus. Uma geração de escarnecedores. Muitos que têm já se desviado dos caminhos do Senhor, que conheceram o Evangelho, que não dão mais crédito. O Evangelho era pregado para nós ainda quando estávamos nas classes da escola lá de primeira, segunda série. A turma dos 40 anos ouviu isso na escola. A turma dos 20 acho que já não ouviram mais. Mas nós temos aqui num estado, num país onde há liberdade do Evangelho, onde as rádios têm programas evangélicos, todos têm acesso ao Evangelho. Então não podemos ser leigos. Nós temos o acesso ao conhecimento. Aleluias. Os últimos tempos viriam homens que viriam para viver segundo as suas próprias concupiscências, segundo as suas próprias vontades. É o que nós vemos muito hoje. Cada um querendo ser dono de si. É claro que dentro do seu perímetro natural você é dono de si, mas dentro do perímetro espiritual existe um Deus que quer cuidar de você. E mesmo assim, muitas vezes muitos não querem viver conforme Deus quer. Lá em 2 Timóteo já falava o apóstolo Paulo que nos últimos tempos haveriam tempos difíceis. Nós estamos caminhando para um tempo aonde o Evangelho começou a ficar difícil de ser pregado. Aos pouquinhos estão se infiltrando leis que vão a cada dia mais colocar limites nas igrejas, nas pregações, aonde você não vai poder abordar uma pessoa na rua e falar do Evangelho. Se ela se sentir ofendida, pode te processar. Os tempos difíceis estão vindo, então estamos chegando perto do fim. São sinais da vinda de Jesus, sinais espirituais. Muitas igrejas, hoje os grandes templos, estão fazendo da casa de oração lugares para prazeres, festas. Estão fazendo lugares como clube, e não mais adorando a Deus, mas ouvindo a palavra.
Lá em Salmos, Davi já, no Salmos 22, ele já apontava para Jesus Cristo. Quando ele falava ali, que clamava à noite, e o Senhor não respondia. A angústia tomava conta dele, o Senhor não respondia. Já estava apontando para o nascimento de Jesus, aonde passaria pela cruz. É um salmo de cruz. Esses sinais, eles estão vindo, e é um tempo longo. Então estamos chegando sim nos finais dos tempos. Ele fala no Salmo 23 sobre o cajado, aonde ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Faz-me deitar em pastos verdejantes, guia-me mansamente pelas águas tranquilas. É porque Jesus é o nosso pastor. Os tempos estão chegando, aonde Ele mesmo vai cuidar de nós. Ele é o nosso pastor e que nada vai nos faltar. E no Salmo 24, ele já fala de um rei que veio, e quando foi crucificado, perguntaram a ele: não és tu o rei dos judeus? E ele disse: o meu reino não é deste mundo, daqui eu não sou. Mas tu és ou não é o rei dos judeus? Ele somente diz: tu o dizes. Mas aqui no Salmo 24 ele já diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, ó portais eternos, levantai as vossas cabeças, porque entrará o Rei da Glória. É este Jesus que é o Rei da Glória. E tudo vai apontando para a volta do Senhor. Aleluias. E o segundo sinal, a multiplicação da iniquidade. O que é iniquidade? O que é que está se multiplicando nesses dias? O pecado começa a se tornar cultura. Deixa de ser pecado e se torna agora um ritual culto. O pecado começa a ficar normal no meio da igreja. Esses sinais, eles são sinais espirituais, e nós estamos vivendo esses dias. Os templos estão cheios, mas está inserido no meio dos templos estes pecados. O pecado começa agora a se tornar um hábito. Agora eu faço todo dia, porque para mim já não é mais pecado, isso já é normal. O pecado é só pedir perdão e Deus perdoa. Verdade, Deus perdoa. É 7 vezes ao dia? Não, é 70 vezes 7. Pode pedir perdão à vontade, pode pecar à vontade, Deus perdoa. Mas a consequência vem. A consequência do pecado, ela vem. Mas isto é sinal de que os fins estão chegando, de que a volta do Senhor Jesus está próxima. Começa agora o pecado a fazer parte do nosso dia a dia. E agora começa a chegar também a um determinado lugar, que 2 estarão no campo, um vai subir, o outro vai ficar. Ele não está falando de um evangélico e de um não evangélico, de um cristão e de um não cristão, de um que crê e outro que não crê. Não, aqui está falando de 2 evangélicos, está falando de 2 cristãos, está falando de 2 que crê. Um será levado e o outro será deixado, porque deixou a multiplicação da iniquidade entrar dentro da sua vida.
Isaías fala: ai daqueles que, abrindo mão dos valores espirituais, vão vivendo. Lá em Lucas, ele fala de 3 parábolas: parábolas da ovelha perdida, parábola da dracma perdida e parábola do filho pródigo. Quando Jesus falava nas parábolas, ele dizia: o reino dos céus é semelhante. O reino do céu é semelhante. O reino do céu é semelhante. Então ele já dizia que a ovelha perdida, quando ela é achada, a alegria maior está naquela que foi resgatada do que nas 99 que estavam no aprisco. É por isso que o meu desejo de pregar, de trazer o alimento da palavra do Evangelho, é ir em busca daquela que está lá fora. Não podemos ser igreja de 4 paredes, de pregar só aqui dentro, de querer anunciar só aqui dentro, mas não, lá na rua, mostrar em atitudes, não somente em palavras, mas também em atitudes. E esta ovelha perdida, ela pode vir através do teu testemunho, através do meu testemunho. É como a dracma perdida, que o Senhor se alegrou quando foi encontrado aquela dracma que estava perdida, mais do que ele estava alegre com as que estavam na sua mão. E agora do filho pródigo, um pai de família, o filho pediu para ele os seus direitos, as suas heranças. Ele está falando de Deus, ele está falando de mim e de você. Se nós quisermos dizer: Deus, eu quero sair da igreja, eu não quero permanecer mais lá dentro, eu me sinto sufocado, ele vai dizer: meu filho, vai, você tem minha bênção, vai, eu te amo, meu filho. Não importa se tu está dentro da igreja ou está lá no mundo, mas eu te amo. Mas esse Pai Celestial, ele continua esperando a tua volta. Ele continua a esperar, ansioso pelo dia do retorno. E quando o filho retorna, quem é que se entristece? O que estava dentro da casa. Quem é que se entristece? Aquele que está dentro da igreja. Agora eu vou perder a minha posição porque o outro voltou. Mas o Senhor se alegrará mais naquele que se arrependeu e voltou. E é por isso que nós devemos abraçar quando há uma alma que se converte para Cristo ou que retorna. Esses sinais estão acontecendo e muitas vezes nós não estamos prestando atenção. Terceiro sinal, o esfriamento. O esfriamento está acontecendo dentro das igrejas. Em Mateus 24 fala: o amor se esfriará. Nós vemos hoje louvor, o que era para ser adoração para Deus, cantar de alma e coração, são meras apresentações de shows, ganhando milhões para se apresentarem. Deixou de ser louvor e adoração a Deus para ser apresentações de shows. A oração, que era para ser em secreto com Deus, que era para rasgar o seu coração e entrar pelas portas do céu na presença de Deus, que é para a oração que era para o céu descer aqui no ambiente, flutuar os anjos sobre a igreja, agora é uma apresentação, é tudo formal, parece uma leitura de livro. Aleluias. As pregações, o que era para pedir a
graça de Deus, para pedir a presença de Deus. Começou a virar palestras e ensinamentos. Deixou de ser pregação. É o esfriamento que está dentro da igreja. É mais um sinal que está chegando no fim. O quarto sinal, a apostasia. O que é apostasia? Apostatar-se é abandonar. Eu vou abandonar os meus costumes antigos. Eu vou transformar as verdades agora em mentiras. Eu vou transformar as mentiras agora em verdades. Há uma inversão de valores. E o ser humano começa a atrair isso para si. Uma vez que começam a transformar as verdades, a próxima geração vai ouvir as verdades transformadas e vão acreditar. Aleluias. Um endurecimento do coração. Negam as verdades da salvação. Não pregam mais o arrebatamento. Aleluias. Bendito e louvado é o teu nome, Jesus. Aleluias. Em Atos, estava preocupado o apóstolo Paulo. Vou convidar já minha esposa para se pôr em pé também e vir aqui à frente, se preparar para um louvor que estarei encerrando em seguida a mensagem. Mas o apóstolo Paulo estava preocupado já lá em Atos, quando ele estava se preparando para a sua última viagem, que após aquela ele foi condenado por pregar o evangelho. Ele diz que viriam nos últimos tempos lobos cruéis e devoradores, que não teriam pena do rebanho, que atacariam, homens falsos, que queriam apenas criar discípulos para si, não mais discípulos para Cristo. E temos vendo tantas vezes igrejas criando somente discípulos para os seus próprios interesses e não pregam a salvação, não pregam que haverá o arrebatamento da igreja um dia. Se Deus teve o cuidado de te formar do pó da terra, Deus tem o cuidado de te levar para as alturas também para morar com Ele. Aleluias. Lá em Timóteo, ele também fala que muitos estariam dando ouvidos a doutrinas de demônios e falando mentiras, estariam divergindo o evangelho. Mas por último, o quinto sinal é o derramamento do Espírito Santo. E é isso que nós estamos buscando hoje, o derramar do Espírito Santo. E o derramar do Espírito Santo é sobre toda a carne. É sobre a igreja que ele está falando, que haveria o derramamento do Espírito Santo. Como ali em Mateus 25, quando ele fala que o reino dos céus é semelhante a 5 loucas e 5 prudentes, é semelhante às 10 virgens. Ali tem um derramamento do Espírito Santo, porque onde elas estão ali se preparando, esperando o noivo. A igreja, ela é a noiva e espera ansiosa pelo noivo.
E o arrebatamento da igreja está muito próximo. E um dia o céu se rompendo e descendo nas nuvens o Senhor Jesus, e tocando ali com alaridos e trombetas, e chamando a sua igreja para encontrar com Ele nos ares. Aleluias. Eu já te convido para se pôr de pé e também ir louvando a Deus e adorando em alma e espírito. Se você quiser fechar o teu olho aí e começar a orar, a cantar, a louvar, faça isso, porque o Senhor está te contemplando.